Deixa eu só tirar a transcrição. A transcrição fica travando mais ainda o notebook aqui, né? Tá, dá para me ouvir legal? O áudio tá bom? Eu esqueci meu fone em casa, tô usando aqui da diretoria e não é dos melhores, mas é o que tem hoje. Sempre trago de casa hoje, eu acabei esquecendo, né? É, no encontro que a gente teve na semana passada, né? Que na verdade originalmente ele era para ser naquela semana lá do feriado, aí a gente entrou como um acordo de fazer semana passada, eu terminei falando sobre a questão dos temas geradores, né, de como montar o currículo pensando nesses temas e como dar o enfoque, né. Na verdade, eu queria finalizar aquela fala, porque a proposta que eu vou apresentar hoje, que é das pesquisas, ela está muito relacionada a essa questão dos temas geradores, né. A Karina estava ontem lá na formação que a gente fez no Maria de Lourdes, né, e muito do que aquilo que a Gisele passou sobre plano de aula, principalmente, acho que serve também para os professores da EJA, assim, sem tirar nem pôr, basicamente, né? Claro, fazendo os ajustes necessários aí pro segmento, como é um termo e tudo mais, né? Então, eu queria começar, é a mesma apresentação, pessoal, eu nem mudei ela, tá? É a mesma apresentação que, inclusive, eu mandei ela para vocês, né? Por quê? Porque Espera aí que alguém entrou, aí tá. É a mesma apresentação, eu só quero finalizar, né, com essa parte aqui, essa sistematização, e falar de dois exemplos aqui do que pode, de como pode ser trabalhado essa, essa questão dos temas, para aí inserir a questão da pesquisa, né, que essa é uma proposta que o pessoal do MEC passou para a gente, de realizar uma pesquisa junto aos nossos alunos, né, e muito dessa pesquisa vai estar centrada, então, nessa questão dos temas geradores, né. Então, só relembrando, né, qual que é o grande problema que a gente tem, né, a grande dificuldade, a grande obstáculo que a gente tem com a EJA, quando a gente fala aqui no estado de São Paulo, né, que a gente não tem um currículo ou não tem um recorte, uma leitura específica desse currículo para se trabalhar na EJA, né. Normalmente, o que que acaba acontecendo? O professor que assume as aulas, vai lá e olha o currículo, agora a gente tem o escopo sequência, faz a escolha, né, das habilidades dos conteúdos ali que ele vai priorizar durante esse termo, né, e trabalha com os alunos. Quem é experiente, quem já trabalhou, quem já tem noção do tempo, né, de quão corrido é trabalhar um termo inteiro, né, algo que seria para um ano inteiro dentro de um semestre apenas, já consegue desenvolver algumas estratégias, já tem uma noção ali de como levar, de como fazer essa escolha. Mas é muito comum que o professor que é iniciante, ele tenha essa dificuldade, né, de que como que eu vou escolher, né? A Soneide, que é lá do Joaquim Antônio Ladeira, ela estava falando para mim, eu tinha professor novo que pegou a aula do EJA, e como a gente não tem ainda não temos, está em produção, né? Espero que chegue até o ano que vem, e tem a escolha do PNLD do EJA também, mas sem esse material e apenas com o currículo, fica uma tarefa muito difícil de se trabalhar, né? Lembrando que a gente trabalha com um público diferente, né? Totalmente diferente do que do ensino básico, né? Os alunos que a gente tem lá do ensino fundamental e do ensino médio, né? Felizmente, né, a gente teve uma equiparação desse aluno do EJA com o aluno dos outros segmentos, né, dentro do repasse, né? Então, agora o aluno do EJA ele vale um, assim como vale o aluno do médio ou do fundamental. Então, a gente vai notar isso em relação ao material, em relação aos esforços para se manter e trabalhar com essa política pública que é o EJA, né? Mas uma maneira de conseguir fazer esse trabalho com esse currículo que ele seja mais significativo, né, partindo de uma proposta freiriana lá do Paulo Freire, é trabalhar com a ideia dos temas geradores, né? E que são esses temas geradores? Os temas geradores são temas que o professor ali, né, o grupo de professores, a coordenação, faz essa leitura pelos próprios alunos da EJA. Né? É meio chovendo molhado falar que é importante você conhecer o perfil do seu aluno para que você adeque a linguagem, o vocabulário, para que você consiga dar uma aula mais significativa, mas isso se torna ainda mais verdade, mais essencial quando eu estou trabalhando com os alunos do EJA, né? São alunos que, de uma maneira ou outra, pararam de estudar ou não tiveram a oportunidade de estudar, estão voltando aos estudos agora,
É uma população muito heterogênea. Posso ter pessoas jovens, posso ter pessoas mais velhas, pessoas de meia idade, um pessoal que já trabalha, que tem uma experiência profissional, outros que estão começando no mercado de trabalho agora, né? E as visões de mundo, inclusive, às vezes são muito distintas, né? Então, simplesmente fazer a seleção do tema ali, né, do conteúdo e da habilidade do currículo e jogar para esse aluno, dificilmente ela pode fazer sentido para esse aluno e dificilmente também pode ser que ele consiga aprender tudo aquilo que a gente, como professor, planeja. Então, a ideia do tema gerador é que, primeiro, né, eu me basei na realidade dos alunos. Cadê o laserzinho aqui, ó? Que é algo que a gente sempre tem que fazer, independente do segmento. Mas eu conheço um pouquinho, que eu converse com esses alunos, né? A melhor maneira de conhecer aluno é conversar. Tem que conhecer um por um? Não, tem que conhecer o perfil desses alunos. Ou eles trabalham, quais foram as razões que fizeram com que eles não tivessem a oportunidade de terminar os estudos deles, né? Qual um pouquinho da visão de mundo dessas pessoas, né? E aí, a partir desse conhecimento, eu começo a fazer uma investigação e uma reflexão crítica mesmo de quem são esses alunos aqui. O que toca esses alunos? O que são temas aqui que seriam, principalmente, geralmente cai muito para o mercado de trabalho, cai sobre as visões que eles têm, sei lá, sobre a política, né? E a partir dessa investigação, para entender esses temas aqui e determinar qual é o perfil dessa sala, eu também relaciono, né, aquilo que eu vou trabalhar com a vivência e o contexto social desses alunos. Se tem um contexto de precariedade muito grande no trabalho, por exemplo, de não ter trabalho com as leis trabalhistas garantidas e por aí vai, né? O que isso impacta na vida dessas pessoas e como que isso também consegue fazer essa ligação com o que a gente vai chamar aqui, que são as estruturas curriculares, tá? Eu não tenho só o currículo, eu tenho, na verdade, várias estruturas que me dão base para esse currículo, ou não dão no nosso caso, né? Muitas vezes, né? Então a gente fala que a gente tem aqui em cima os complexos, né? E dentro dos complexos eu tenho o que a gente chama de construção de conhecimento interdisciplinar, principalmente dos componentes que conversam entre si, né? São aquelas ligações mais simples que a gente faz, né? Área de exatas, área de humanas, área de linguagem, uma linguagem com todas as outras áreas também, né? O aprofundamento em torno de eixos temáticos específicos dentro dessas áreas, né? Integração de diversas áreas do conhecimento também, ou trabalho multidisciplinar, não só o interdisciplinar, mas o multidisciplinar também, que é uma coisa que também falta para o nosso currículo, né? Tinha uma proposta aí de ensino médio que não deu muito certo. Aí eu tenho as redes, né? Que são essas redes que vão dar base para essas estruturas curriculares, né? A rede, ela é um conjunto, né? Ou de estruturas ou de relacionamentos que eu vou ter que vão dar uma certa dinamicidade para esse aprendizado, uma flexibilidade, né? O relacionamento de diferentes disciplinas e contextos, daquilo que eu estou trabalhando especificamente, ou que eu quero trabalhar com esses alunos, né? E também uma base de estrutura a partir de temas que a gente considera que são interconectados. Se eu vou discutir, por exemplo, questão da saúde, né? Trabalhando lá aula de ciência para os alunos ali do fundamental, geralmente, às vezes quando a gente faz a abordagem de ciência, ela é uma abordagem muito fria, uma abordagem muito científica, assim, né? Ah, tá aqui o- os corpos, tá aqui a função dos órgãos e tal, 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 e passa uma atividade, uma prova e é isso aí. A ideia não é essa, né? Principalmente quando eu estou falando com adultos que já foram cometidos por doenças ou que sofrem, por exemplo, de um atendimento precário da rede de saúde, eu consigo fazer uma conexão do conteúdo de uma maneira que vai trazer um impacto muito grande, ou que possa trazer um impacto muito grande, não só no entendimento ali das questões conceituais, mas de como esse conhecimento pode, de alguma maneira, interferir, claro que sempre positivamente, na vida dessas pessoas, né, que eu trabalho uma questão, posso trabalhar uma questão de direito de saúde, ou de sobre como funciona o próprio sistema de saúde, ou como ele deveria funcionar, inclusive, né, quais são os tipos de doença, por exemplo, mais comuns pela faixa etária deles, ou dentro da região, como evitar essas doenças, ou como que elas atingem, né, o corpo, e quais são os sintomas e tudo mais, né, e por último, né, mas não menos importante, a questão dos princípios que eu tenho dentro do currículo. Qual que é o nosso grande desafio aqui, nosso grande obstáculo?
que a gente tem um currículo que nós somos obrigados a fazer essa adaptação. Então, não tem um currículo que abrange ou que tem princípios exclusivos para a educação de jovens e adultos. Esses princípios, na verdade, eles acabam ficando ali só para a educação básica, né, anos iniciais, anos finais, e ensino médio, que é o que o Estado cuida. Então, eu não tenho um currículo pronto ou pensado. Perdão, ainda que eu estou com tosse. Melhorei, mas não melhorei tanto. E aí a gente tem que ficar procurando quais são esses princípios ou definir esses princípios. O problema. Ih, lá, ia. Perdão. A grande dificuldade é, para uma rede tão grande, no nosso caso aqui a gente tem 6 escolas que estão com EJA, eu posso cair numa armadilha de personalizar muito as coisas, né? De não seguir uma diretriz, pelo menos, né? Que seja específica para todo mundo. Porque no final das contas, todo mundo vai se formar e vai ter o mesmo diploma. Esse era um problema, por exemplo, que tinha. Fiz o Nesp, né? E teve uma época na Unesp que de um curso, de um campus para outro, que oferecia o mesmo curso, você tinha 50% do currículo diferente. Aí ela falou: não pode, se eu estou formando, sei lá, engenheiro elétrico. Ele é solteiro. Ai, voltou. Sempre cai a internet aqui. Mas o que que acabou acontecendo lá com o Conselho dos Cursos da Unesp? Eles falaram assim, não, eu tenho que ter 75% da base tem que ser igual. Eu deixo os outros 25% para os campos terem suas próprias características aí, suas áreas de valências, de expertise, de pesquisa, seja lá como for. É uma coisa que, por enquanto, não acontece no nosso currículo, mas como eu falei, a gente tem um material que está sendo pronto e a gente vai ter também a escolha do PNLD que, pelo menos, vai me dar mais base, né? Eu vou conseguir ter material para poder planejar essas aulas, né? A Karina estava na formação que a gente fez no Maria de Lourdes, né? Ontem, né, Karina? E uma coisa muito importante que falou foi isso: para preparar a aula eu preciso do material. Então, olha só a dificuldade do professor do EJA, que ele não tem o material, ou ele tem um material que não é para aquela turma. Se tendo um material já é complicado fazer as leituras, imagine sem ter esse material para poder fazer essas adaptações, né? Mas toda a base aqui dos princípios eu tenho a questão de orientar a prática pedagógica, né, a partir desses princípios que tem lá dentro do nosso currículo paulista, né, tem sempre um textinho ali antes de chegar na parte de objeto de conhecimento, de competências, de habilidades, né, por que que esse currículo foi estruturado dessa maneira e qual que é a intenção, qual que é o objetivo dele, né, pensar que também entra a questão da interdisciplinaridade, autonomia, participação ativa, são os valores ali que estão dentro desse currículo, e também a base filosófica e metodológica de como que eu vou me organizar para trazer esses conteúdos para esses alunos. Então, hoje, atualmente, quando a gente vai pensar nessa estrutura, a gente não tem ela. Ela é muito deficitária para a gente. Então, por que que eu trouxe a discussão, né? A gente começou semana passada e a gente continua agora da questão dos sistemas geradores. Porque eles são uma maneira de, apesar de eu não ter toda essa estrutura aqui de currículo e de material, eu conseguir fazer uma leitura do currículo que a gente tem, que é o currículo do ensino médio, do ensino fundamental, dependendo aí dos termos, mas aproximar, né, desses estudantes, né, através desses sistemas geradores e dar mais sentido para aquilo que eu estou escolhendo, que é aquilo que o professor está fazendo a leitura e selecionando para esses estudantes, né? Então, parece um caos muito grande, assim, cada professor escolhe o que ele quiser e tal, tal, tal. Não, a ideia é que o professor não escolha aquilo que ele queira. Claro, ele tem que trazer todo o conhecimento do componente dele, tem que definir, ó, não tem como dar aula de história, por exemplo, sem falar de Segunda Guerra Mundial, sem falar de Holocausto. A camarada vai dar uma aula de Segunda Guerra Mundial, seja pro ensino fundamental, pro médio, pro EJA, ele tem que falar sobre o Holocausto. Tem conceitos e temas que são caríssimos. A questão é, como que eu consigo, então, apresentar esse tema para o meu aluno de uma maneira que seja significativa para ele? Não simplesmente o trazer as informações, né, como única fonte de sabedoria, sem procurar engajar esses alunos. São através desses temas geradores, né? Aí, pô, mas refresca a memória, que
tema gerador por quê, né? Tema gerador porque ele vai ser uma ponte para eu ligar o conhecimento ou a experiência de vida dessas pessoas com o conhecimento científico que eu estou trabalhando dentro da escola, o que eu quero trabalhar dentro da escola. Então, vamos dizer assim, é o que vai dar o start, é o que vai despertar a curiosidade, é o que vai chamar a atenção de um problema específico, sei lá, acho que a Fabiana tinha falado para mim, né, um exemplo do aluno que quer estudar para o concurso, ou uma questão que é comum na cidade, sei lá, a falta de coleta de lixo, por exemplo. E a partir dessa discussão, eu consegui não só selecionar, mas principalmente introduzir o conhecimento científico mesmo, de fato, dentro do meu currículo, que faça sentido, que meu aluno consiga compreender também. Então, eu estou dando exemplo aqui, né? Discutir, tô numa escola e o pessoal, todo mundo que frequenta lá reclama da coleta de lixo, por exemplo, que não acontece, o que é ineficiente, tal, tal, tal. Então, como eu, por exemplo, professor de ciências é fácil, né? O professor de ciências consegue puxar bem tranquilamente essa questão. Mas, por exemplo, como professor de língua portuguesa, eu poderia abordar isso daí. Olha, eu, como professor de língua portuguesa, tenho que trabalhar gêneros literários, e tá dentro lá do currículo que tem que trabalhar gêneros literários. Então, qual que é o gênero literário que eu consigo utilizar para trazer à tona essa discussão? Analisar a lei da cidade, lei orgânica, por exemplo, analisar não a lei, toda a lei orgânica, mas pelo menos o que fala sobre manutenção e recolha de resíduos e as multas que deveriam ser aplicadas, né, até para o próprio poder público, ou trazer texto jornalístico que fale sobre, ou que discuta sobre o tema, né, que me traga informações importantes ali, ou dentro da área da saúde, né? Que tipo de doença, que tipo de animais, né? Peçonhentos possam participar, podem aparecer e podem trazer um risco para essa população, ou de um perfil geográfico, por exemplo, né? Olha, no bairro aqui que é de periferia, a coleta de lixo não funciona muito bem, mas lá na beira dos condomínios, por exemplo, ela está em dia, ela acontece, lá não se vê lixo, não se vê sujeira, né? Por que que será que isso acontece, né? Então, o tema gerador ele tem essa potência, vamos dizer assim, de trazer discussões que atingem essas pessoas e através dessas discussões eu consigo fazer uma ponte com conhecimento científico selecionado do meu componente, da minha disciplina, para que ele chegue até o aluno. Eu contei a anedota, né, era de anos iniciais, né, na semana passada, da questão das senhorinhas que ficavam trocando receita, né, e elas ficavam atrapalhando a aula do colega meu, né, o camarada chamava Will, infelizmente ele faleceu, né, na época da Covid, né, contra o Covid faleceu, mas foi engraçado porque ele acabou trabalhando a alfabetização com elas, porque, olha, vocês vão ser alfabetizadas para escrever as receitas e para não ficar errando a receita aí, esquecendo, e colocar mais ovo ou menos farinha, ou seja lá o que for. Então, trabalhou o gênero literário que, para a gente, que somos alfabetizados, é uma coisa extremamente simples, né? Que é a receita como um tema gerador para que elas aprendessem, incentivassem elas a aprender a ler e escrever. E aí foi legal, porque depois fizeram as receitas, trocaram receitas, teve bolo, né? E isso principalmente deu um estímulo muito grande para que elas aprendessem. Nem sempre é uma conta exata, né? Achei o tema gerador, já vou fazer as conexões. Às vezes, o que a gente pensava que era um tema gerador não era e não dá muito certo, então, mas é um processo de aprendizagem, até para o próprio professor, inclusive dele identificando esses temas geradores. E eu acho que assim, é um trabalho que ele não pode ser muito isolado. Se eu vou fazer uma proposta, por exemplo, não pode só eu, professor de história, fazer essa proposta, né? O ideal aqui é que eu integrasse outros componentes, outras disciplinas, para que fizesse sentido também para eles, eu aproveitasse, né? Tanto o interesse que desperta para os alunos, não só para um componente específico, mas para outros também. E aqui tem duas propostas. Na verdade, essas propostas não foi eu que fiz, foi uma colega mais experiente. Eu olhei assim e falei, nossa, eu posso utilizar essas duas propostas que você trouxe, é de outra diretoria, né? Ela falou, não, pode usar o material que fica à vontade. Eu mudei uma coisinha ou outra, né, para dar um pouco minha cara aí para aquilo
que está dentro da proposta do que a gente trabalha aqui, mas eu achei bem interessante as duas propostas que ela montou aqui. Eu fiz só uma correçãozinha ou outra, né? Então, por exemplo, ela colocou aqui, ó, né? Quais são os principais desafios e aprendizagens que a EJA trouxe para sua vida? É uma pergunta que fizeram para uma sala hipotética aí. Aí a galera vai falando, o desafio do EJA, ai, não sei, consegui vir, é difícil, trabalho, fico cansado, pô, mas aprendi tal coisa e outra coisa, e tá interessante. Então, fazer uma questão aí para conseguir tirar as impressões desses alunos, fazer o registro, né, das falas no mural da sala, fazer uma leitura junto com eles ali, então, conseguir enxergar esses padrões aí de dificuldades. É uma atividade legal de se fazer porque as pessoas se ouvem e também entendem que elas têm as mesmas dificuldades às vezes, né, já que é uma sala geralmente muito heterogênea, né? É, continuar com as questões, né? Essa escola é diferente da outras, né? O colega fala aqui, né? Vou trabalhar feliz porque logo vou terminar meus estudos. Vai pegando os relatos, né? Ó, trabalho e estudo tem sido difícil, mas não quero desistir. A escola me ajuda a recuperar o tempo perdido, mas ainda sinto dificuldades de algumas matérias, né? Aí outro aluno responde: aqui aprendi que sou capaz de continuar estudando e sonhar com faculdade, né? Ou voltar a estudar depois de adulto me ensinou que nunca é tarde. Então, depois que eles vão falando e o professor vai anotando, né? é, Faz uma discussão para se perceber quais são os pontos que são incomuns entre essas pessoas, e a partir desses pontos incomuns é que eu escolho um tema gerador. Então, nesse caso aqui, com esses relatos, são a maioria é fictícia, tá? A turma define um tema gerador, e o tema gerador, através desses relatos e desse questionamento aqui, que foi a base, né? Vamos dizer assim, que balizou aí a discussão, o tema gerador vai ser educação e trabalho, desafios e conquistas na EJA. Nossa, não parece um tema muito genérico? Parece, porque eu vou pensar assim, nossa, alguns componentes vão conseguir trabalhar mais fácil que outros, então, pô, o pessoal de humanas está sendo privilegiado, como eu de matemática, por exemplo, eu vou trabalhar e vou incluir vou fazer essa ligação dos meus conteúdos lá de álgebra, por exemplo, com educação, trabalho e desafio de conquista no EJA, né? A princípio, o professor vai se sentir mais perdido e a gente tem essa tendência de fazer um pouquinho mais do tradicional mesmo, porque é o que a gente sabe, muitas vezes é como a gente foi educado, na verdade, né? A gente passa, quando a gente vai para a faculdade, a gente passa por um processo de deseducação muitas vezes, né? Fala assim, olha, não quer dizer que você aprendeu dessa maneira que ela é mais adequada para todo mundo, né? Então, às vezes, o professor pode ter essa dificuldade. Não, mas como que eu vou conseguir trabalhar? Olha, você tem que entender qual que é a função do seu componente dentro do currículo. É uma pergunta muito difícil. O pessoal, às vezes, se ofende. Eu lembro uma época que eu estava trabalhando com planejamento de aula e tal, 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 é uma das questões que o Celso Vasconcelos, que é um autor que eu gosto bastante, ele pergunta. Porque, geralmente, se a gente vai lá fazer o plano de aula, por exemplo, fica muito preso ali, às vezes, no copia e cola e seguir o currículo e tal, 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 mas qual que é a função do meu componente? Pô, qual que é a função da matemática, por exemplo, quando eu estou falando para esses alunos aqui, e como que eu posso fazer essas ligações aqui? Será que eu consigo ensinar a regrinha de três, por exemplo, para o camarada aqui, discutindo esses temas, educação e trabalho? Será que eu não consigo trazer números? Será que eu não consigo trazer gráficos que fala sobre a porcentagem de pessoas que ainda não têm educação ou que tiveram educação superior, por exemplo, e como isso impactou positivamente na vida delas? Ou a questão do trabalho também, quantas pessoas trabalham, qual que é o rendimento médio das pessoas na região, como que eu posso criar exercícios e questões baseadas nisso, né? Às vezes parece algo muito difícil, mas quando a gente para pensar, e claro, o professor tendo domínio sobre o conteúdo e estratégias de ensino, é possível sim de trabalhar esses temas geradores, por mais desafiantes que eles possam parecer. Na verdade, é um desafio que eu particularmente acho muito instigante, assim, para se pensar, né? Aqui tem que seria uma segunda aula, né? Depois de sistemas geradores, então, né? Então, a construção de uma rede temática de questões geradoras, né? Então, aqui é um mapeamento de ideias, né? Então, a professora vai lá e desenha no quadro uma matéria de conexões partindo do tema gerador, né? Exemplo de rede temática para o tema de educação e trabalho que a gente escolheu aqui. Então, o professor vai lá e fala sobre a questão do emprego, da questão da acolhedora e dos sonhos e futuro. Então, do emprego, dificuldades para conseguir um emprego sem ensino médio, experiência dos alunos, explicar que trabalha é toda uma atividade produtiva humana, remunerada, e não ou não, enquanto emprego é relação formal de trabalho com remuneração e direitos garantidos, trazer atividades é,
sem vínculos formais. Ou EJA acolhedora, métodos alternativos para aprender, o que que a escola pode melhorar. E a terceira parte, sonhos e futuros, expectativas para depois da EJA, né? Como seguir estudando após essa conclusão. Quando a gente olha assim de novo, cai aquela dúvida: nossa, será que eu consigo ligar todos os meus componentes dentro do sistema gerador? Às vezes não é necessário. Às vezes eu posso trabalhar dentro da área de humanas com o tema gerador, dentro de linguagens com outro, ou dentro da área de matemática e ciências da natureza com outro. Então, por exemplo, eu poderia estar trabalhando em educação e trabalho aqui com o pessoal de humanas e de linguagens, enquanto a galera de ciências da natureza, por exemplo, podia trabalhar num tema, sei lá, sobre sexualidade, por exemplo, né? Para mais do que falar sobre doenças sexualmente transmissíveis e as partes do corpo, como se fossem partes alienígenas, vamos dizer assim, fazer aquela descrição científica seca, que geralmente é o que acontece muito em ciências no fundamental, acho que nem tanto no médio, mas principalmente no fundamental, é discutir por que que essas doenças acontecem, com quais são as maneiras de evitar que essas doenças aconteçam, trazer os conceitos, né, trazer o vocabulário e trazer o conhecimento científico dessas áreas de saber, né, de uma forma muito mais significativa, né? E aquela completa, né? Então, tem uma atividade, né, diálogos em torno do tema, os alunos registrando, problematizando, sistematizando, apresentando, fazendo cartazes, né? E o tema Educação e Trabalho, Desafios e Conquistas do EJA pode ser trabalhado na EJA de forma, acho que pode não, deve ser trabalhar de forma interdisciplinar, integrando diferentes áreas do conhecimento dentro das totalidades do conhecimento. Essa abordagem rompe com a fragmentação do currículo tradicional e conecta os conteúdos escolares às vivências dos estudantes, promovendo o aprendizado significativo e também emancipatório. É algo que a gente gostaria de ver também, claro, dentro do próprio ensino médio, por exemplo, que a gente sofre bastante, né? Mas para o EJA se torna uma alternativa, é, não vou dizer assim a melhor alternativa ou coisa do tipo, acho que eles têm vários modelos, mas aqui no Brasil, na realidade que a gente tem, né, e tomando como base, né, a referência nossa que é freiriana, é uma das melhores alternativas que a gente consegue lançar mão, uma das melhores estratégias para trabalhar esses sistemas geradores com os nossos alunos, né? De uma maneira de que faça sentido o que está sendo explicado para eles, tem um impacto ali na vida imediata dessas pessoas também, porque eles estão adquirindo esse conhecimento e estão colocando esse conhecimento à prova, né? Através dos temas, isso está se conectando, e que principalmente isso vai continuar causando impactos quando esse aluno estiver fora do EJA, seja no mundo do trabalho dele, seja nas relações pessoais dele, seja na continuidade dos estudos, né, no curso técnico, na universidade, né? Então, foi só para finalizar a conversa que a gente estava tendo semana passada, né, no nosso encontro passado, sobre essa questão dos temas geradores. Assim, o que eu gostaria que vocês apresentassem para os professores. Claro que vai ter muita gente que vai torcer o nariz, vai falar que é impossível e não sei o quê, mas eu vejo assim, já que nós não temos um currículo específico para o EJA, já que a gente não tem esse material, a gente tem que fazer esse esforço hercúleo de fazer a seleção daquilo que nós consideramos o mais importante para esses alunos e tudo mais, por que não incluir os alunos nesse processo também? Nem que seja só um pouquinho, né? Por que não incluir essas pessoas também? Por que não fazer eles participarem através de sistemas geradores e ter a certeza de que os temas que eu estou abordando são de interesse deles, né? Essa é um tipo de abordagem, por exemplo, que eu não consigo trabalhar no ensino médio no fundamental, porque eu tenho um currículo para cumprir, acabou. Eu tenho um material específico que eu tenho que consultar, esse material eu tenho que trabalhar, então eu vejo como uma liberdade intelectual como professor, né, como grupo de professores, interessante. Problemática, né, por não dar essas bases, para quem está começando é muito difícil, mas tem apresenta-se como um caminho interessante para se trabalhar com esses alunos, né? E é uma metodologia que funciona, né? É uma metodologia que funciona, é uma estratégia que vem sendo empregada desde a década de 60, né? Tem muitos casos e tem muitos exemplos interessantes de algumas redes que trabalham com temas geradores. As prefeituras geralmente trabalham muito bem. A Prefeitura de São Paulo tem um trabalho espetacular com o EJA lá
de ensino médio, que eu espero que talvez chegue no nosso estado também, com os materiais e tudo mais, mas enquanto a gente não tem, ela é uma proposta, acho que, independente de ter material ou não material, ter currículo ou não ter currículo específico, ela é uma estratégia de ensino de aprendizagem extremamente interessante, e ela meio que checa todas aqueles requisitos que a gente fala para ter uma aprendizagem significativa, né? De ser participativa, de envolver os alunos, de ser, como posso dizer, de ser interdisciplinar, né, de trazer conhecimento científico, trazer um vocabulário específico, né? E aí a gente chega nesse segundo momento, que é falar sobre pesquisa participativa, que é a proposta que a, o MEC trouxe para nós, né? Trabalhar com a pesquisa participativa. Mas antes de falar dela, eu queria saber se vocês acham, né, tudo que eu falei aí, tanto no encontro passado quanto nesse, se vocês acham exequível apresentar essa questão dos temas geradores para os professores, se isso já acontece, se tem um professor que desenvolve alguma coisa dentro dessa noção, se vocês acham que seria legal fazer essa abordagem, não só porque você teve informação aqui comigo e vai reproduzir por força não vou nem dizer de hierarquia, mas da formação em si ou qualquer outra coisa do tipo de, não, vou apresentar porque o Thiago falou lá, então eu vou apresentar. Se vai fazer ou se vai achar interessante é outra coisa. Mas eu gostaria de saber de vocês, né? A Fabiana tá aí, a Karina, tá o Adalberto, tá a Thaís também. Hoje a Soneide acho que não pôde participar, né? Mas se vocês acham, se a proposta, se ela é interessante, se ela se adequa aos objetivos do EJA, né? E se vocês acham execuível apresentar para os professores de vocês, nos respectivos ATPCs, e pensarem, né? Não agora, esse termo, o pessoal já daqui a pouco acaba, já está tudo planejado, mas para um próximo termo, por exemplo, de fazer pelo menos uma experiência aí de tentar buscar com esses alunos aí sistemas geradores e pensar na construção, né? Na seleção ali das habilidades e dos objetos de conhecimento, as competências do currículo, fazer essa seleção mais criteriosa para bater junto com esses sistemas geradores. O que vocês, coordenadores aí, professores, dizem para mim? Eu acho que é muito viável. Eu acho que está dentro do que eles precisam, né? Eu acho que a dificuldade maior não é nem em relação aos alunos, é em relação aos professores em querer trabalhar em equipe, em trabalhar junto, interdisciplinar. Porque principalmente matemática já fala. Ai, não me encaixo. Ah, isso é de português, isso é de geografia, não, isso é de história. Normalmente é assim, né? Então, eu acho que a maior dificuldade vai ser em relação aos professores mesmo. Mas eu acho muito viável. Para eles faz muito sentido. Para os alunos faz sentido. Com certeza. Porque assim, cai muito, Fabiana, nessa questão que eu falei, que é uma pergunta que a Vasconcelos faz muito lá no planejamento de aula, plano de aula. Então, qual que é a função do seu componente? Como assim? É só existe ele no mundo? É aquela ideia que a gente tem que nós compartimentalizamos o conhecimento dentro da escola para ficar mais fácil para ensinar para os alunos, mas eu não saio na rua e falo, vou usar meu conhecimento filosófico, vou usar matemática, vou usar aquilo. As coisas no mundo, elas são integradas, né? Isso, claro, as suas áreas, as pesquisas, elas... Que raiva. Voltou. Nossa, toda hora fica caindo na internet aqui no Wi-Fi, perdão. Mas ter essa noção de conhecimento ela é uma coisa só. E teoricamente, se a gente divide ele, é para ficar mais fácil para entender, não para ficar fragmentado. Né? Por favor, Karina, pode falar. Então, oi, de novo, né? Viu? É assim. Aqui eu acho que esse tema vai ser até melhor, porque eu sinto muitas vezes professores um pouco perdidos, né, em relação ao conteúdo. E por cereja, o pessoal que você falou, ficou muito tempo sem estudar e tal, às vezes tem muitas coisas do currículo normal, né, que seja no escopo de sequência lá do normal, que para eles não faz sentido nenhum. Talvez se eu voltasse a estudar hoje, também não fizesse também, entendeu? Tiago, hoje, quando o professor falou assim, mas esse menino não sabe fazer de matemática, ele falou assim, não sabe fazer uma equação
com mais de dois algarismos. Aí eu virei e falei, mas eu também não sei. Aí ele deve ter pensado, nossa, se a coordenadora não sabe. Aí ele ficou meio assim, eu falei, eu não sei, eu esqueci já. A Fábio risada, que é a Fábio de matemática, viu? Mas eu não sei fazer assim, quer dizer, eu sei fazer tudo na calculadora. Mas, por exemplo, até para eu tirar uma porcentagem, né, que seja do meu interesse, quando a gente vai fazer uma compra e tal, se o vendedor não está lá com a maquininha e tal, mais ou menos eu sei, né? A porcentagem é mais assim, não sou boa mesmo em matemática, né? Então, eu me embanando muito. E se você faz uma conta aí, 5 mil e tanto dividido por 25, eu manual já... E vergonhoso, mas está difícil. Então, na EJA a gente sente isso também, né? Aí, tipo, não tem que aprender isso aí. Mas, assim, claro que teria que saber, né? Mas eu acho que essa parte que você falou, da gente trabalhar com algo interdisciplinar, é muito mais valioso para eles. E uma coisa que me preocupou, viu, Thiago? Não tem a ver com essa nossa conversa, mas que parece que não vai ter o segundo termo no semestre que vem, só vai ficar um. Não sei o que Então, aconteceu. Karina, tem que abrir, acho que tem que ser no mínimo 20 alunos para abrir sala, né? Então vai muito das inscrições, assim. O que eu peço, né? Ontem até conversei com a Natália, né? Ela é coordenadora junto com a Soneide. Ah, Ela falou assim, nossa, mas tem que divulgar. Eu falei, divulga, Natália. O que eu... São uma estratégia que seria interessante. Vocês têm grupos de pais, né, de alunos. Divulgar para eles que o que está aberto hoje, porque não que o pai necessariamente precise, mas se ele conhecer alguém para ele divulgar, né, então divulgar no WhatsApp da escola, né, para os pais, olha, tiver alguém que se conheça, que precisa fazer, já vem aqui, faz uma matrícula com a gente, tudo mais, e também no Instagram da escola, né? Porque na verdade é assim, né? Muitas vezes é um terceiro que vai lá e avisa a pessoa, olha, você não quer estudar, não quer terminar o EJA e tal. Então a gente tem uma noção de que do boca a boca ele acaba indo mais longe do que muitas vezes o cartaz ou a faixa, né? O Ladeira também tá numa situação parecida, né? Eles estão só com um terceiro termo lá e corre o risco de não abrir mais. É ruim porque eu tenho os colegas, os professores que já estão dedicados ali, que estão trabalhando, né? E aí a cidade fica sem o EJA e ficar sem o EJA é terrível, porque a gente, pelos números que o IBGE traz, o INAF traz, a gente sabe que as pessoas precisam do EJA, né? Mas eu tenho essa obrigatoriedade de ter pelo menos 20 alunos. Então, assim, divulga o máximo que der, o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Eu acho que essa estratégia que a Natália passou de enviar para os pais avisando e colocar no Instagram da escola, acho que pode ser que ela surta efeito, né? Sei que antigamente o pessoal usava carro de som e tal, né? Mas escola não tem agora, dinheiro para fazer isso, né? Esse é o grande problema. E assim, o que eu pediria para vocês, que vocês levassem essa proposta para os professores de vocês, para que eles conhecessem, né? Os termos que continuarem para pensar no planejamento dos próximos termos, e aí, né, a equipe escolar decidindo trabalhar com os temas geradores, decidindo, é proposta, tá? Não é obrigatoriedade. Aí eu fico à disposição para ir na escola também, para participar, ou para trazer mais material de referência para vocês, para dar esse suporte para que a gente comece a fazer, porque é uma coisa que tem que ser construída mesmo, assim. E como toda construção, a primeira vez que você está fazendo é um pouquinho mais difícil, né? Preciso de um apoio aí, mas eu fico à disposição para poder ser esse apoio, não conseguir, eu vou atrás de alguém que consiga ajudar também, né? De trazer documentação, de trazer exemplos também. E acho que fica aberto esse convite. Então, a ideia, né, não é impor, né? A gente não vai trabalhar pelos os moldes tradicionais, a ideia não é impor, é apresentar, é mostrar assim que tem sim uma grande validade, né? E os professores aceitando esse novo, nessa maneira nova, entre aspas, né? Porque existe há muito tempo, né? A gente aqui da diretoria de ensino dá esse apoio para vocês, né? Para fazer essa implantação, para trabalhar, para fazer esse percurso junto, não deixar na mão de vocês. Aí, ô, coordenador, se vira aí. Ah, legal, ó. Vim com a proposta, se vira agora. Não, a ideia não é essa, tá certo? Não sei se a Thaís ou o Adalberto, eles querem falar alguma coisa, né, a respeito. Estão aí, mas a câmera tá fechada, né? E partindo agora para o segundo momento, então, logo a gente vai acabar encerrando aqui, né? Tem essa questão, então, da pesquisa participativa. Aqui vai ser só uma apresentação da proposta
porque eu tenho algumas dúvidas ainda que a gente precisa sanar, especificamente daqui de São Paulo, de como que vai ser essa proposta da pesquisa participativa. Mas foi a gente teve opa, é, foi uma conversa que a gente teve com o pessoal do MEC, né? Eles trouxeram a questão da pesquisa participativa, tava no escopo, eu tomei um susto, falei, nossa, tava mesmo? Fui lá dar uma lida, falei, tava nas letrinhas miúdas, mas eu achei a proposta interessante, porque a pesquisa participativa, ela meio que dá uma continuidade em relação a trabalhar com temas geradores, né? Então, pesquisa participativa, né, pelo material que foi apresentado para a gente, é algo que é muito comum dentro da EJA. Eu falei, nossa, é muito comum, mas não no nosso estado. Mas ela é muito comum, né? Nesse caso aqui, eu estou usando como referência esse texto, né, Pesquisas Participativas a partir de Carta Pedagógica, que é da professora Maria Terezinha Kaffer, que faz as formações com a gente lá no IFAR, né? E qual que é a proposta de uma pesquisa participativa? Olha, é realizar uma pesquisa que tem sim um certo cunho acadêmico, mas a princípio não é para divulgar, não é para apresentar em conferências, nem nada do tipo, mas um cunho acadêmico no sentido do rigor, de como tratar os dados, vamos dizer assim, e dos objetivos, né, de que ela aconteça, né, de que ela seja uma coisa planejada e tudo mais, mas que essa pesquisa seja algo feita com os alunos, né, a partir das vivências e das percepções deles, e que ela ajude a colher dados sobre esses estudantes que possam facilitar, por exemplo, trabalhar com os próprios temas geradores, né? Então, quando a gente fala, vou dar uma lida aqui porque é do Almeida, eu acho que o texto é perfeito, ele diz, né, ó, quando falamos em pesquisa na educação, em especial na EJA, estamos tratando de uma questão teórica e metodológica que orienta a construção do currículo, considerando os conhecimentos da escola na relação e na centralidade das vivências dos estudantes. A cultura, saberes, conhecimentos, projetos de vida, religiosidade, sexualidade, gêneros, mitos, vínculos sociais, a relação com o mundo do trabalho e aspectos da vida cotidiana são elementos referenciais para a organização e sistematização de um currículo, né? Então, quais são os tipos de pesquisa participativa que eu tenho, né? Primeiro, que é muito importante aqui, pesquisa sempre tem que partir da realidade, né? Parece bobo falar isso, mas no mundo em que dados possam ser manipulados, ou trocados, ou mexidos, ou interpretados de uma maneira muito subjetiva, eu tenho que a minha pesquisa tem que partir da realidade, tem que ser da realidade de quem? Do contexto e dos sujeitos que vivem, que são ali do EJA, né? A ideia aqui não é que eu, professor, faça uma pesquisa onde eu crie os critérios, os parâmetros e eu dê as respostas, porque isso não seria uma pesquisa voltada para EJA, isso seria simplesmente uma pesquisa que eu, como quem está realizando, decido tudo basicamente. E aí isso traz uma visão muito subjetiva, porque nós, como seres humanos, a gente tem os nossos olhares, temos os nossos preconceitos, né? Tem muita coisa que a gente precisa desconstruir dentro do nosso olhar, né? E o segundo ponto é que a gente tem uma nomenclatura específica aí, né? Ele fala que ó, temos nomenclaturas afins para as expressões pesquisa da realidade, tais como investigação da realidade, pesquisa participante, investigação-ação, pesquisação, investigação participativa, entre outras, cada uma com suas respectivas metodologias, mas todas alicerçadas dentro da ideia de educação popular. Então, eu tenho várias maneiras de fazer essa pesquisa, tá? E aqui a gente vai falar de alguns modelos, né? Então, primeira coisa que se pede para se pensar uma pesquisa participativa no EJA é pensar nos eixos organizativos ou organizadores da pesquisa, né? O que e por quê, o que eu vou investigar, né? Delimitar como uma pesquisa acadêmica normal aí de um TCC, um mestrado, um doutorado, uma especialização, né? O para quê e para quem. Então, são os objetivos e a justificativa de pesquisa. Por que eu estou escolhendo esse objeto de conhecimento para pesquisar? Qual é a hipótese que eu tenho em relação a esse? Quem, né? E aqui é interessante porque nesse quem ele fala, a pesquisa tem teor participativo, tá no nome dela, pesquisa participativa. Então, ela vai ser realizada com a comunidade de alunos e não para ela e nem sobre ela. A gente não vai ser um
um etnólogo que vai observar as tribos amazônicas de longe, vai fazer lá várias concepções através da minha visão de mundo, que é diferente das outras pessoas, e chegar a conclusões específicas e querer propor soluções que talvez nem condizam com a realidade. O como, que aí é técnica de pesquisa mesmo, né? Como que eu vou escutar essas pessoas? Como que eu vou fazer esses registros? Se vai ser entrevista, se vai ser história oral, que é uma coisa que eu gosto bastante, se vai ser através de fotografia, registro de fala, se vai ser a própria carta pedagógica, uma pesquisa documental, e claro, o quando que está muito relacionado ao cronograma das ações, quando que eu vou começar, quem que eu vou ouvir, como que eu vou compilar essas coisas, né? Como que eu vou apresentar. Então, a gente pegou aqui, o print não está tão bom, mas eu acho que ele dá uma ideia, né, do que seria aqui essa pesquisa participativa, ou no caso aqui, participante e educação popular. Tem esse livro aqui, da Intenção ao Gesto, que eu achei muito legal. Aí quando eu apresentaram, eu falei, nossa, acontece assim, com tanta frequência? Falei, não, não só acontece quanto já tem livro, tem publicação. Eu não li ele inteiro ainda, mas eu achei muito interessante, porque ele dá vamos dizer assim, é um manual de como, das possibilidades que eu posso fazer ou utilizar para fazer essa pesquisa participativa, né? E pensar nesse caso aqui, ele fala, né, de reconstrução curricular, a gente não tem essa, como vou dizer, essa primazia de fazer uma reconstrução curricular para o estado de São Paulo, mas sim de a gente pensar em como fazer a leitura do currículo que nos é dado hoje, para assim poder adaptar para as realidades para os nossos alunos do EJA. Então, eu achei o desenho muito legal aqui que ele coloca, né? Então, eu parto dessa representação, dessa realidade local dos meus alunos, quer dizer que eu vou ter que ouvir eles, vou ter que conversar com eles, escolher uma maneira de poder registrar essas falas deles, né? Então, para trabalhar a realidade local, eu penso que eles têm uma visão de mundo bem específica, que vai se evidenciar através dessas falas, dessa pesquisa que eu vou fazer. Eu tenho essas representações sociais, né? E essas representações sociais, elas podem, às vezes, não, como posso dizer, tá muito distantes do conhecimento científico que a gente trabalha, ou da questão da defesa dos direitos humanos, por exemplo, né? Do outro lado, tem as práticas sociais que são realizadas nessa região, a realidade concreta, que realmente acontece lá, né? E aí eu passo para a segunda parte, que são as fontes de pesquisa. Olha, onde que eu vou pesquisar então? Né? Se eu vou trabalhar com esses estudantes, então eu posso trabalhar com eles diretamente, posso trabalhar com as famílias, né? Posso trabalhar com moradores mais antigos da comunidade, lideranças, instituições da localidade, movimentos sociais de campo e da cidade. Posso trabalhar fazendo pesquisa em jornais periódicos, arquivos, órgãos públicos, testes acadêmicos, indicadores socioeconômicos, uma biografia sobre a própria história da comunidade, como ela acaba se enxergando, né? E eu entro na questão da metodologia dos instrumentos, né? De fazer entrevistas, ou diário de campo, observação participante, que é muito comum na antropologia, né? Mapas, história oral, que é da minha área de história, adoro história oral, fotografias e filmagens. Ô, Thiago, tá me complicando a vida, tá apresentando um monte de coisa. Não, a proposta ela, da pesquisa participativa que a gente está trazendo, ela é mais simples. É de trabalhar com os alunos, fazer uma escuta, vamos dizer assim, qualificada deles, né? Não precisa trabalhar com agentes externos, se isso for causar muito problema. Acho que seria até um complicador agora, mas de escutar e ouvir esses alunos em momentos específicos e definir principalmente aqui a metodologia de como que eu vou registrar essas falas para entender um pouquinho melhor esses alunos. Eu gosto muito de história oral, sou suspeito para falar, já trabalhei com história oral em Sergipe, quando eu fui para o Projeto Rondon, então gosto bastante. Mas as entrevistas elas são extremamente simples também de se fazer, né? Se pensar nas questões a serem feitas para os alunos para conseguir ter esse entendimento dessa realidade local, dessas práticas sociais, dessa visão de mundo. E a parte depois das metodologias de instrumentos, eu vou para o que a gente chama aqui dos procedimentos, né? Onde eu vou pegar lá os depoimentos, os documentos escritos e vou começar a organizar eles, fazer o registro etnográfico, né? Ou seja, fazer o compilado dessas informações, trabalhar com imagens, trabalhar com textos, pegar lá as falas que são mais significativas e transformar isso também em dados que a gente chama de dados qualitativos e não quantitativos nesse caso,
né? E são 3 passinhos aqui para se finalizar essa pesquisa, né? Tem uma socialização dessa pesquisa, né? Seja em relatos orais, exposições de fotografias, de filmagens, daquilo que foi recolhido, ordenar e classificar essas informações e, por último, fazer uma análise e uma interpretação, né? Identificando aí o que eu tenho de contradições nessa comunidade, por exemplo, ou, né, ele coloca aqui diferentes formas de opressão, de dominação, uma análise mais conjectural, estrutural da realidade que esses alunos estão inseridos. E aí, sim, que rola essa construção coletiva interdisciplinar das programações, né, dos temas geradores, para aí eu ter essa intervenção da realidade pedagógica. Pode parecer muito complexo, muito trabalho, mas é por causa da maneira que ele está colocado aqui, que é uma maneira mais esquematizada mesmo. Mas pelos exemplos que eu vi, principalmente lá da Prefeitura de São Paulo, não é tão difícil assim. Mas exige, pelo menos, como posso falar para vocês, existe um caminho a se percorrer. Porque assim, chega, por exemplo, Fabiana vai lá e conversa com as professoras, gostei da ideia, entendi o tema gerador, vou fazer já. Não, não, calma, calma. Vamos dar uma olhada na estrutura aqui de como que a gente consegue, como que você vai ouvir esses alunos primeiro? Vai ser através de entrevista? Como que você vai fazer as anotações ali daquilo que é importante, que é relevante? Como que você vai organizar essas falas depois e vai olhar ali o que tem de contradição, ou o que tem de território comum sobre os temas, para aí depois eu chegar realmente nesses temas geradores. Porque se eu simplesmente que o pessoal da área fala é o seguinte, né? Se eu simplesmente sair, né, colocar os pés pelas mãos, achar que eu vou fazer uma conversa de um dia e um dia vai sair o tema gerador e do tema gerador já passo o recorte do currículo e já vou trabalhar com eles e vai dar tudo certo. Se eu fizer tudo correndo essas etapas, talvez não dê tão certo assim. E se eu fizer isso também de uma forma totalmente individualizada. O ideal é fazer um planejamento mínimo. Só um segundo, peraí. Perdão, pessoal, voltei. Mas assim, pegar e simplesmente pegar o tema, tentar tirar um tema, vamos dizer assim, né, em tempo recorde, geralmente não dá muito certo. Então, isso daqui é mais um caminho, vamos dizer assim, né? Falei manual, né? Mas seria mais um caminho ou uma estratégia para conseguir chegar nesses temas geradores para que eles realmente reflitam a realidade dessas pessoas, para que a gente consiga fazer essa construção desse currículo, então. Só que tem um exemplo, né, de instrumento de pesquisa dessa realidade. Gostei, vou trabalhar com tema gerador. Bom, então vou definir que eu vou trabalhar com entrevista aqui, né? Eu acho mais legal as coletivas do que as individuais. E aí eu coloco, então, qual é o meu grupo focal. Pô, meu grupo focal vão ser as pessoas que estão dentro desse contexto, que são meus alunos. Então, eu vou pegar as salas ou as turmas que eu trabalho e vou preparar as questões para conseguir ir tirando essas informações deles, né? Segundo momento, então, é escuta e registro das falas significativas. Eu vou lá, coloco eles em círculo, vou conversando com eles sobre vários temas, né, dentro das questões que eu tenho ali, sobre ou trabalho, ou sobre família, né, ou sobre política, né? E aí eu vou pegando, então, as expressões que eles mais utilizam, qual é a percepção que cada um tem, né, é, desses temas específicos, né, o que aparece mais, o que tem de expectativa deles ali, né? Mais uma vez aqui, Paulo Freire, né, o que se pretende investigar, né? Essa questão do pensamento e da linguagem, de como eles se manifestam e de como eles pensam sobre os temas que eles estão sendo provocados, né? A questão da educação, ou da saúde, ou do trabalho, qual que é a percepção de mundo que essas pessoas têm, para que eu faça esse registro e depois consigo fazer uma análise é, mais acertada, vamos dizer assim. Tem a questão da observação participante, que eu gosto bastante. Eu cheguei a fazer uma pesquisa uma vez usando a observação participante. Ela é interessante no sentido porque você que está ali fazendo as questões, você interage junto com os alunos. Você participa ativamente ali
das coisas que estão acontecendo. E o professor, ele é um observador participante, porque conforme os alunos reagem, ele vai também direcionando o trabalho dele, né? Tem aqui a opção da questão dos mapas, que na verdade é fazer a representação visual dos participantes. Aí os mapas são muitas coisas. Desde você pedir para eles desenharem o próprio espaço em que eles vivem, ou como eles percebem, ou de você trabalhar com o mapa da cidade, por exemplo, e pedir para eles identificarem quais são os bairros onde eles vivem, quais são os bairros mais chiques da cidade, quais são os bairros onde tem melhor estrutura e não tem, e fazer esse questionamento por que esse bairro tem uma estrutura melhor de água, de esgoto, de energia, de internet, e o outro não tem, por exemplo. Né, onde que eu tenho acesso total aos meus direitos e onde esses direitos são negados, por exemplo. A história oral, que é muito legal, porque aí eu trabalho diretamente com esses relatos. Geralmente, com a história oral, a gente grava a voz das pessoas. Ela dá um pouquinho de trabalho, porque depois você tem que escutar de novo, né, os relatos, e aí marcar as falas que são significativas, né? E as cartas pedagógicas, que são onde eu coloco o meu aluno para escrever sobre ele mesmo e para escrever sobre esses determinados temas. Então, eu trago o tema, trago algumas questões centrais, e aí peço para que esse aluno escreva, para que ele se expresse através das palavras de uma maneira teoricamente mais organizada do que uma fala dentro de uma entrevista. E aí nas cartas pedagógicas, elas, nesse caso aqui, seriam o meu insumo para poder tirar as falas que são mais significativas. Outros exemplos aqui, trabalhar com fotografia, que é uma coisa muito legal. Eu vi um trabalho que o professor tinha feito com fotografia. E aí pedi fotografia dos pais, dos estudantes, fotografia deles jovens, fotografia de casamento, do nascimento do filho. E aí, através das fotografias, ele ia fazendo questões para que ele conseguisse entender um pouquinho melhor as narrativas individuais, mas a partir disso ele conseguiu também perceber o que tinha muito de parecido entre esses alunos. Filmagens, os jornais periódicos, eu acho mais difícil, a nossa região não tem arquivo muito bom, né? E principalmente essa população que está na EJA, né? Ela não, infelizmente, ela não participa muito do noticiário, a não ser muitas vezes só da parte policial do noticiário, infelizmente, né? E tem a questão aqui do diário de campo, que é aquele trabalho mais sucinto que o professor, então, ele iria coletando as informações, conforme ele ia tendo contato com os alunos no dia a dia ali, fazendo esse registro das impressões e tudo mais, para depois fazer a escolha do tema gerador, né? Então, aqui são metodologias, né? São estratégias para poder fazer a coleta de dados. E aí, depois dessa coleta de dados, eu vou categorizar e procurar os padrões, as repetições, o que tem de desafio, o que tem de expectativa no que esses dados apontam. Fazer uma análise, e uma análise em conjunto, não sozinho, né? E procurar nessa análise quais são os silenciamentos sobre as questões consideradas como situações limites. Você vai falar sexualidade, por exemplo, né? É uma questão limite, né? Muitas vezes o aluno briga com você. Se for discutir algum tema religioso, então, ou os temas religiosos entram em relação à sexualidade, acontece muito, né? Vira um tema, vamos dizer assim, espinhoso, polêmico, né? Então, a ideia aqui é compreender como que essas falas estão impregnadas das experiências e do olhar dessas pessoas, ter uma escuta sensível, né? Entender também, né? A gente falei da questão do preconceito e tudo mais, né? Que ele está impregnado dentro da nossa sociedade, mas que é justamente a escola um espaço para se discutir, para se fazer essa desconstrução de preconceitos, de racismo, né? Das várias formas de discriminação que a gente tem, né? E a partir então dessa análise aqui, é que eu consigo ter. Tem um trechinho aqui do Banana, né? Mas é aí que aí sim eu consigo ter uma noção de como, de qual é o tema gerador que eu vou escolher, que eu consigo identificar nas falas, então, nessa coleta mais qualificada, o que eu posso utilizar de tema e de como que eu vou fazer essa construção, então, desse junto ao currículo, como que eu vou utilizar esse tema aí para se conectar com aquilo que eu tenho de conceitual, de habilidade, de conteúdo, né, de objeto de conhecimento dentro do meu próprio currículo. E como toda pesquisa, né, é importante ter uma socialização dela, né, ter critérios, né, para coletar esses dados. Acho que assim, não é uma pesquisa mestrado que eu preciso de autorização da CEP, nem nada do tipo, né, de fazer aquelas burocracias muito grandes que a pesquisa acadêmica geralmente impõe. É uma pesquisa que
a proposta é que ela aconteça dentro do ambiente escolar, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim ter critérios, né? Não ser vexatória para ninguém, não colocar as pessoas, os alunos principalmente, em uma posição desconfortável, vamos dizer assim, né? Trabalhar com esses dados, então, e principalmente problematizar os resultados, né? Fazer essa análise desse conteúdo para entender o que está muitas vezes por trás das palavras e daquilo que eles falam. E por último, apresentar, então, olha, do que a gente fez, daquela conversa, daquelas entrevistas, daquela atividade de história oral, a gente conseguiu identificar esses padrões aqui, e esses daqui serão os temas que a gente vai acabar abordando, né, dentro do nosso currículo. Tem mais como falam, uma sistematização aqui, né, um mapinha, quase com um mapa mental, né, mas basicamente eu investigo, depois eu passo por uma problematização, eu sistematizo aquilo que eu consegui como dado, né, essas entrevistas, essas falas, faço uma análise, uma apreensão crítica sobre elas, e aí sim, né, a partir de eu ter esses dados, eu consigo pensar em como elencar o tema gerador e aí pensar nas conexões do tema gerador junto com o meu currículo, né? Parece trabalhoso? Parece, eu acho também. Por isso que é assim, é algo que a gente está começando, tá vindo como proposta também, tá, pessoal? Tá vindo como uma proposta, mas é algo que é uma prática que eu acho que ela é interessante de se pensar em executar, né? Por isso que eu perguntei para vocês acham que o tema gerador é interessante? Né? Poderia ser? A Karina falou, talvez o professor não goste muito da ideia, mas parece ser interessante. Mas é importante demonstrar para vocês que tem um como fazer, né? E é bom que tenha um como fazer, não para a gente achar que é muito trabalho ou muito difícil, não, mas se tem um como fazer, quer dizer que eu posso seguir determinados passos aqui e posso contar com determinados resultados. E não simplesmente eu jogar ideia para vocês e a gente faz aí e se vira, né? Dá algum resultado. Como geralmente acontece em educação, né? Faz aí, né? Ó, a gente quer que você faz isso. Ó, trabalha o convívio, trabalha não sei o quê, trabalha a questão do racismo, se vira. Então pode parecer muito complexo, mas na verdade não é. Não vou dizer que ele é simples. Complexo não, pode parecer complicado, ele é complexo. Sim, porque ele tem etapas, tem todo um cuidado que o educador precisa ter para conversar com essas pessoas. Acho que complexo ele é, tá? Por ser multifacetado e tudo mais, mas ele não é difícil, complicado, né? Então, a princípio, a equipe do MEC pediu para a gente trazer para vocês, falar sobre os temas geradores e falar de como eu tenho toda uma prática para conseguir chegar nesses temas geradores, tá? Que é essa proposta do Círculo de Cultura. Mas a gente ainda vai ter uma reunião com o Juvenal, que é o representante do EJA aqui para o estado de São Paulo, e ele vai trazer algumas diretrizes de como realizar essas pesquisas. Eu tenho algumas questões, por exemplo, que eu preciso fazer, alguns esclarecimentos. Falei, por exemplo, Juvenal, tem que fazer com todas as escolas? Porque assim, eu acho que tem que ser opcional, na minha opinião, né? Tem que levar a proposta e ver se a comunidade escolar aceita e aí ir trabalhando, né? Então a gente está esperando as diretrizes do Estado de São Paulo para poder realizar, para poder ir para os próximos passos. Então a reunião de hoje foi mais para apresentar para vocês, terminar a parte lá dos temas geradores e mostrar para vocês que tem sim um caminho, tem estratégias para se poder chegar nesses temas geradores, né? Mas eu ainda tenho alguns questionamentos, né, que eu quero levar, tem os outros colegas também, né, os aspectos dos outros diretores que também têm eixo, também a gente quer alguns esclarecimentos, né, assim, período, datas, né, a liberdade que a gente vai ter para poder trabalhar com esses alunos. Toda vez que eu coleto entrevista, mesmo que seja uma coisa dentro da escola, precisa ter uma diretriz bem clara, perdão, de como fazer. Eu tenho que informar essas pessoas, elas têm que estar cientes do que está acontecendo, né? Olha, é uma coleta de informação, você tem que estar consciente, querer participar ou não querer participar também, né? Então tem alguns detalhes que eu digo são mais técnicos, né? Que a gente está esperando um direcionamento da SEDUC, né? Porque assim, o MEC
passa a proposta para o Brasil inteiro, né? Todos os estados participam do pacto, né? E todos os estados têm os articuladores, têm os formadores, estão trabalhando diretamente com vocês, coordenadores, nessas formações aqui, trazendo esses temas. Eu estou gostando muito de trabalhar com os temas, estou devendo agora ir nas escolas, conhecer os professores, tá? Eu vou me programar para o mês que vem, principalmente para poder fazer isso, de ir nas escolas, conversar com os professores aí, poder participar de uma TPC ou outra, acho que seria bem interessante. Mas para desenvolver as pesquisas aqui, por enquanto, como eu falei, é um pontapé inicial, é falar que a pesquisa existe, que ela faz parte do trabalho junto com o tema gerador, mas a gente ainda vai ver como que a rede, aqui no caso do Estado de São Paulo, ele vai aplicar as pesquisas. Elas vão acontecer? Com certeza elas vão acontecer, porque é a proposta do MEC, né? E o Estado de São Paulo, ele é signatário do pacto, tá? Agora a gente precisa pensar em como elas vão acontecer. Por exemplo, pode ser que, para mim, por exemplo, seria interessante trabalhar com, em vez de fazer com todas as escolas, não, escolher uma para fazer como piloto. Para mim seria muito interessante. Ah, mas outra quer participar também. Ah, se ela quer participar voluntariamente, não tem problema nenhum. Fazer um piloto seria interessante. Eu já não gostaria, por exemplo, se fosse imposto. Não, todo mundo tem que fazer. Pô, todo mundo tem que fazer. Aí eu preciso de mais suporte para as escolas. Talvez eu não tenha agora, porque aí eu preciso de material, preciso de mais gente também. Uma escola seria mais fácil para eu e o Marcelo, por exemplo, conseguir acompanhar e trabalhar junto, e desenvolver a TPC e pauta, e estar junto dentro do processo, tá? Mas eu ainda não tenho essas respostas, tá bom? E nem fiquem ansiosas por isso, tá, pessoal? Por favor. Mas é para dizer isso, né? Que a gente precisa ainda está a se definir como as pesquisas participativas elas vão acontecer. Porque eu também não acho legal só fazer a pesquisa por fazer. Ah, faz a toque de caixa aí porque o MEC tá mandando. E foi uma das falas da professora da Maria Tereza, que a gente chama ela de Terezinha, né? Falou assim, ó, não é para fazer por fazer, é para fazer visando um objetivo, é para fazer para adquirir uma experiência, para fazer para trazer uma nova abordagem educacional para os estudantes, não só porque estão mandando fazer, é obrigatório fazer, tá? Mas eu gostei muito da proposta, eu parei para pesquisar em alguns lugares que prefeitura, por isso como eu falei, prefeituras fazem muito, já trabalham, né? São Paulo, ainda que teve Paulo Freire como secretário de Educação, tem um trabalho muito interessante. Eu vi prefeitura de Curitiba também faz um trabalho legal. É engraçado assim, que pesquisando você vê que as prefeituras são mais estruturadas do que os estados. Eu não achei nenhuma pesquisa participativa de estado, assim, particularmente interessante. A maioria nem tem, na verdade. Agora, quando eu fui olhar de algumas prefeituras, eu achei lugares que fazem pesquisa participativa há muito tempo, trabalham com temas geradores há muito tempo. Quando digo muito tempo, é há décadas, assim. Desde o ano 2000 tem prefeitura que trabalha com essa temática. Pessoal, estourou um pouquinho o horário. O que eu queria falar, né? A gente só vai se encontrar daqui a 15 dias, né? E eu acho, né? Eu tava até conversando com a Fabiana falou que ela ia se atrasar um pouquinho, tal, tal, tal. Eu gosto que pô, a Fabiana participa, ela sempre fala, sempre contribui. De a gente fazer um ajustezinho de horário, para em vez de a gente começar às 3h30, começar às 3h45, às 15 para as 4. Eu não consigo voltar para aquele horário anterior que era das 4 às 5, porque às 5 tem que estar fechando tudo aqui na diretoria. Eu tava atrasando todo o processo aqui. Mas eu acho que uns 15 minutinhos de diferença não vai atrapalhar muito e também faz com que todo mundo participe, a colega participe também. A gente poderia fechar nessa. Eu coloco no grupinho lá depois, mas a gente poderia fechar nesse horário de. É um horário meio estranho, né? De 15 para as 4 na sexta-feira. Pode ser, Karina? Não sei se o Alberto está aí, a Thaís está aí Ô, também. Tiago, era na quinta. Você vai mudar de quinta para sexta? Não, Eu não, lembrei. continuar na sexta-feira. Ah, tá. Serve para você, ou Fabiana? Te Não, ajuda, né? não, sabe por quê? Assim, É, bem claramente. sim. Eu tô na prefeitura, que eu tenho, Aham. os meus horários são meios, assim, eu tenho umas aulinhas agora, 3 aulinhas à tarde na Ah, entendi. prefeitura. E normalmente na sexta-feira sempre tem uma coisa ou outra para fazer, Ah, né? tá. E eu lembro que era na quinta. Sim, isso, a gente ia Daí, começar na quinta-feira. Aí acabou. isso. Mas aí a Olha, gente se ajusta, não tem sim, problema, né? deixa eu só Não quero parar de gravar atrapalhar. aqui. Peraí.